Boa noite a todos. Bom, felicidade muito grande estar aqui. Agradeço a Patrícia Tenório ter topado a ideia. Foi ele que deu a ideia da gente estar aqui. Aos anfitriões da casa e aos colegas escritores, artistas, a professora Maria do Carmo, que é sempre uma honra estar passeando com ela. Foi em França, fui agora aqui em Paris. E a gente vai passeando e tendo aula com ela, né? Aproveitando. A minha esposa até disse, estás aproveitando aí com a professora Maria, claro, né? Bom, cheguei na Universidade Federal, eu sou de comunicação, né? Estamos falando de fronteiras, e sou jornalista por formação. Hoje trabalho com cinema e literatura. As artes, de modo geral, lá no Recife, na periferia lá da cidade, eu fundei uma escola de artes. Cobogó das Artes é o espaço lá em Areias, e a gente não falou sobre isso, é uma coisa super importante, que a gente está aqui por causa desse projeto, né? Quem for ao Recife, quiser conhecer, é só chegar, super, as portas estão... É lindo. Super convidada. Essa veio agora, em agosto, foi para lá. Bom, e eu tô falando isso para explicar como é que as artes elas se juntam assim na minha vida. E quando cheguei na universidade, eu vim de comunicação, cheguei meio perdido, sozinho, assim, sentei no cantinho e encontrei Patrícia logo. E ela me voltou literalmente debaixo das asas. Vem pra cá, sente aqui do meu lado, me deu bolo, me deu café, né? Me acolheu. E eu ali fiquei a disciplina toda do lado dela. Chegava e sentava do lado dela e aí fomos criando essa relação afetiva. E ela sempre estimulando, você precisa estar na escrita criativa, O meu mestrado foi em Osman Lins, é um autor que eu estudo e tenho interesse por ele desde da infância, falou-se aqui da infância, na época da escola, ainda lendo os textos de Osman Lins. A minha tese, muito por incentivo de Patrícia, tem que ser escrita criativa. Minha tese acabou contrariando o sistema da universidade, que a Universidade Federal ainda é muito fechada para escrita criativa. E a minha tese é sob a orientação da minha orientadora, que está me acompanhando, maravilhosa, no mestrado, no doutorado e agora no pós-doutorado. Decidimos versar para a escrita criativa. Então minha tese acabou sendo a primeira tese de escrita criativa lá da universidade, por evolução ao sistema. Que eu daria muito certo, feito Deus, graças a Deus. Ele é um subversivo total. Ou daria errado, porque teria sido a reprovação. Graças a Deus deu certo. E a tese é sobre um roteiro de cinema que eu adaptei desse livro daqui de Osman Lins, que eu comprei aqui na livraria, né? O livro em francês, né? Tem em português, que é o Retábulo de Santa Joana Carolina. O livro chama-se Nove Novena. Na tradução para tradução francesa, pegou-se o nome da narrativa. São 9 narrativas que o Osman Lins traz, e eu acho essa narrativa uma das mais bonitas da literatura universal. E adaptei esse texto para roteiro de cinema, e esse roteiro agora integra a minha tese. Então minha tese ela é escrita criativa porque eu trago o roteiro e conto todo o meu processo de adaptação do roteiro. E assim, eu escrevi de uma forma bem livre, que eu falo bastante da minha vida lá, eu falo um monte de coisa, dos traumas, dos problemas, dos processos, que eu disse, essa tese vai dar errado. Mas assim... Mas deu super certo. Catártico. Eu falo como comecei, eu falo em tudo da minha vida, tá minha vida toda, eu falo em tudo. Aí deu certo, e assim, o projeto do filme também deu certo, né? A gente aprovou durante o processo da tese uma lei de incentivo na Prefeitura do Recife, né, com valor substancial para se produzir o filme. Vamos produzir o filme no ano que vem, e com isso estamos caminhando. Eu tento caminhar hoje entre a academia e o projeto artístico de fato, que é o cinema, que é o filme. E agora a universidade começa a olhar com outros olhos para a escrita criativa, que inclusive agora eu estou dando uma disciplina lá, né? Tiago foi meu aluno... Segundo semestre já. Tiago foi meu aluno no primeiro semestre, a disciplina é nova, assim, começou esse ano, e eu estou pedindo para repetir a disciplina. Então assim, nem teve reprovada e estão gostando, né? E estou dando a disciplina de escrita criativa, né? Com o universo literário e cinematográfico. E no livro eu trago um pouco desse processo do Osman Lins. Osman Lins, quando ele veio para Paris na década de 60, que foi bem no auge do Nouveau Roman e da Nouvelle Vague, ele volta para o Brasil. Ele passou, assim como Patrícia, 6 meses aqui, estudou na Aliança Francesa também. Quando ele volta para o Brasil, ele volta mudado, e assim, a literatura dele ganha uma outra dimensão. Os pesquisadores chamam de a fase da plenitude do autor. E ele lança Nove Novena, que é o livro que ele começou a escrever aqui, que é o livro do Retábulo de Santa Joana Carolina. Então, assim, a literatura dele começa a ganhar um patamar do que ele vivenciou aqui, com
com os cineastas, com os escritores do novo romance, então versa assim, essa literatura para o outro patamar e acontece tudo isso. Eu tive a oportunidade de vir a Paris para fazer essa pesquisa. No começo eu relutei, Patrícia, vai, ela me ajudou de todas as formas. Quando eu digo todas as formas, são todas as formas possíveis e impossíveis para eu vir para Paris, então eu vim, pesquisei aqui, fiz o trajeto que o Osman Lins fez, estava sozinho, não tinha intérprete, não tinha ninguém para me ajudar na coisa. Então, não tinha essa turma boa que desenrola, né? Não tinha não, tinha que estar no Google Tradutor, decorando e falando para poder desenrolar as coisas, mas foi excelente, assim. E acaba que essa é a terceira vez que eu venho, foram 3 vezes com propósitos artísticos e isso me enriquece enquanto escritor. Eu estava dizendo aqui também nas conversas dos bares e cafés que às vezes eu fico me auto-sabotando enquanto escritor. Então eu consigo terminar um filme que envolve milhões, porque é uma coisa cara, envolve uma equipe muito grande, envolve um monte de gente, e não consigo terminar, né, o meu romance, o segundo romance que eu estou escrevendo, que é uma coisa eu comigo mesmo. Mas assim, eu só não estou pior nessa fase da escrita também por causa de Patrícia, que fica no meu pé. Nós lançamos um livro juntos. Eu disse, Paty, vamos escrever um livro a 4 mãos. Foi no outro dia, ela já tinha a data do lançamento. Eu digo, meu Deus do céu, agora eu vou ter que escrever. E aí escrevi, porque, né? Escrevemos, lançamos exatamente. E foi uma experiência muito boa. Então aqui no livro eu trago um pouco do meu processo aqui em Paris e do processo do Osman Lins, quando esteve em Paris, né, pesquisando, se informando. Ele teve não só em Paris, mas ele viajou quase a Europa toda, visitou vários museus, exposições. O Osman Lins é um homem de uma riqueza cultural enorme, e eu tenho muito respeito pelo autor e pela obra. Pela obra por sua grandiosidade intelectual e pelo autor porque ele tinha um respeito importante pelo ofício do escritor. Ele trabalhava no Banco do Brasil, que perguntava a ele, qual é o seu trabalho? Eu sou escritor, né? Nos hotéis, nas viagens, tudo. E ele inclusive reclamava que o banco tomava o tempo dele, do trabalho dele de escritor. E ele era muito disciplinado, por exemplo, ele escrevia todas as manhãs até 11 horas. Um certo dia recebeu uma visita, e a visita chegou 15 para as 11. E a secretária disse, olha, seu Osman está escrevendo, ele vai terminar 11 horas. Aí ele disse, tá, eu espero aqui. E aí quando deu 11 horas, Osman Lins saiu. Eu disse, olha, eu não saí antes que eu estava escrevendo, eu avisei a você que eu escrevo até 11 horas. Ele, não, tudo bem. Aí ele disse, mas seu Osman, se aparecesse uma excelente ideia assim, 11:02, 11:03, o senhor ia escrever? Ele disse, olha, se a ideia é excelente mesmo, no outro dia ela vai retornar. Com certeza. Então, para fechar minha fala, quero dizer que a obra de Osman Lins, ela vem costurando assim, a minha vida de uma forma que às vezes eu fico pensando maior do que eu imaginava. Para o projeto da Cobogó das Artes, o primeiro espetáculo da casa foi Lisbela e o Prisioneiro, que é um texto conhecido dele massivamente, que Ângela Lins e Letícia Lins, que são assim, herdeiras maravilhosas, elas não só porque elas me cedem tudo gratuitamente, mas é porque elas são muito gentis, muito generosas, muito educadas. Sim, sim. E incentivadoras. Incentivadoras, né? Elas vão assistir toda palestra, todo evento que envolve a obra do pai, elas estão lá, elas assistiram a peça, eu remontei quando o Cobogó fez 5 anos, todas as apresentações elas estavam lá, me autorizaram a gravar o retábulo. Então assim, é difícil encontrar uma família que valorize a obra do autor. Às vezes a família bota tanto perrengue, tanta complicação, que você acaba desistindo de fazer, né, a obra de arte, uma adaptação, coisa do tipo, porque não tem um incentivo familiar. Então, dentro desse universo meu aqui, eu estou rodeado de pessoas maravilhosas. Osman Lins, que está numa plenitude, como da obra dele, Patrícia Tenório, a família de Osman Lins, vocês e a gente aqui em Paris, que está sendo assim maravilhoso. É isso, muito obrigado.